Por incrível que pareça, o modelo que acaba trazendo mais dificuldades é o de recorrência. Por exemplo, quando eu tenho uma consultoria mensal que eu vou contratar e eu tenho que pagar todo mês. E geralmente o financeiro não vai estar equipado com uma ferramenta que permite ele fazer essa gestão de contratos ativos de forma eficiente, de quais são os valores a ser pagos e de todo o resto do processo. Então, para esse vídeo a gente vai estar focando nesse tipo de pagamento, que é o pagamento recorrente, como fazer essa gestão e que tipo de ferramentas e processos você pode ter para ajudar nesse trâmite. Então, a primeira dica que a gente vai dar é: tenha um sistema que te permite estabelecer recorrências de pagamentos para fornecedores com diferentes variáveis. O que a gente quer dizer com isso? Você pode ter vários fornecedores que, apesar de ter um modelo de recorrência parecido, têm especificações diferentes na hora do pagamento. O que isso quer dizer? Para um fornecedor pode ser que você faça o pagamento mensalmente, para outro fornecedor pode ser que você faça a cada 2 semanas ou alguma coisa do tipo. Outra coisa que pode acontecer é que para alguns fornecedores, por uma questão de fluxo de caixa, você combinou que o pagamento vai ser feito no começo do mês, para outros no dia 10 ou 15, para outros no dia 20, para outros no último dia do mês. Então, geralmente, você tem uma cadência diferente de quando cada fornecedor vai ser pago. E justamente uma das dificuldades do time financeiro é não ter essa ferramenta que te permite cadastrar os pagamentos recorrentes com periodicidades diferentes por fornecedor e ter isso centralizado de uma forma fácil. Geralmente não tem um lugar centralizado onde você consegue consultar facilmente todos os pagamentos periódicos que você tem. Tem muitas ferramentas, por exemplo, onde você consegue cadastrar pagamentos recorrentes, mas eles vão ficar lá escondidos, embaralhados nos meios de todos os outros pagamentos que a sua empresa tem. E isso dificulta até para você fazer uma análise depois de quanto que eu estou pagando recorrentemente para os meus fornecedores. Então, idealmente, uma boa ferramenta para fazer essa gestão de pagamentos, o que ela tem que ter? Primeiro, ela tem que ter um cadastro de fornecedores. Eu quero ter um cadastro de fornecedor onde eu tenho o CNPJ dele, onde eu tenho dados bancários, onde eu tenho uma série de outras informações. E a segunda coisa que você tem que ter é uma seção onde você consegue cadastrar pagamentos recorrentes ou contratos ativos. Geralmente um lugar onde você vai cadastrar um contrato, falar a periodicidade dele, então vou pagar a cada 2 semanas, a cada 1 mês, o valor que você vai pagar dentro desse período e o dia de pagamento, por exemplo, dia 5, dia 10, dia 20 e por aí vai. E tendo essas duas coisas, o que o sistema tem que fazer, automaticamente no começo do mês ou numa periodicidade que você definir, ele vai varrer aqueles contratos ativos e criar os lançamentos equivalentes no contas a pagar. E o que isso muda, por exemplo, de uma tática aí de gestão que eu vejo muita gente fazendo, que é ter, por exemplo, um lugar só onde a pessoa consulta todos os contratos e ela na mão vai verificando o que ela tem que pagar. Bom, primeiramente, isso remove muito trabalho manual para a pessoa. Uma coisa que a gente vê constantemente é o time financeiro ter que ficar varrendo uma lista periodicamente para ver um pagamento que tem que ser lançado e aí efetivamente subir isso no contas a pagar. Então, automatizando isso, eu elimino essa tarefa manual, economizo tempo. Só que outra coisa que acontece é que automatizando eu elimino o erro manual, né? Porque às vezes a pessoa ela esqueceu algum fornecedor, bateu o olho, leu uma coisa errada. Então, se isso está a nível de sistema, dificilmente você vai ter um erro ali, porque o que está ativo vai ser gerado. E outra coisa é que eu simplifico muito o processo para o meu financeiro, porque ele pode simplesmente todo dia entrar no sistema e ver se tem uma coisa que ele tem que pagar hoje. Então, ao invés do time financeiro ter que proativamente decidir o que vai ser pago, e quando eu falo decidir aqui, significa sair proativamente buscando em vários lugares se tem alguma coisa que ele tem que pagar, e depender um pouco da memória e de saber onde está cada informação, ele pode simplesmente chegar dentro do sistema, abrir e já está lá a informação para ele. E isso ajuda a gente a entrar no nosso segundo assunto, que é ter um painel com as informações necessárias para acompanhamento do time financeiro. Ok, automatizei o processo, e agora? Onde eu vejo essas informações? E um grande problema que as pessoas costumam ter com sistemas é que nem sempre ele tem um lugar onde você bate o olho e já consegue ver de forma clara todas as informações que você precisa. Às vezes a informação ela até tá lá, mas você tem que buscar ela, não tá exatamente da forma que você queria ver, tem algum gráfico que você queria ver e não tem, ou você gostaria de ver isso num formato de calendário e o sistema não possui esse tipo de visualização. E isso é um problema, porque a clareza das informações é um dos maiores desafios que a empresa tem geralmente em qualquer tipo de processo.
ter uma lista clara de próximos pagamentos ou ter um calendário com os pagamentos dos próximos 15 dias, por exemplo, é a diferença entre você fazer um pagamento dentro do prazo, processo correndo tudo bem, não ter nenhum tipo de atraso e efetuar pagamentos atrasados ou até não efetuar esses pagamentos. E é por isso que uma das nossas principais recomendações para esses processos de pagamento é que se cria um painel, um dashboard, onde você consegue verificar as informações que o seu time precisa da forma que ele gosta de ver. Tem formas de visualização que vão funcionar para certos times que não vão funcionar para os outros. Então, às vezes, para a parte operacional de apenas subir os próximos pagamentos, eu posso ter uma lista simples falando quem eu tenho que pagar, quanto e quando. Só que para um trabalho um pouco mais analítico também, para prevenir dor de cabeças, eu posso ter indicadores falando o montante que eu tenho para pagar nos próximos 10 dias. E o que isso me poupa de dor de cabeça? Vou dar um exemplo de uma coisa muito comum, que é eu ter duas contas bancárias da empresa. Uma, o financeiro tem um pouco mais de controle, pode executar um pouco mais de ações, e uma outra, apenas o sócio, por exemplo, pode efetuar qualquer tipo de ação lá dentro. E aí, se eu tenho um indicador que me mostra o montante a ser pago nos próximos 10 dias, o financeiro ele pode olhar aquilo e falar, putz, não tenho o dinheiro necessário para esse pagamento nessa conta que eu tenho um pouco mais de permissões. Então eu tenho que proativamente, eu tenho que antecipadamente pedir para que o sócio transfira dinheiro de uma conta para outra. Isso vai evitar dor de cabeça porque é muito comum quando os processos financeiros estão mais organizados, o time financeiro tem que ficar pedindo transferência de uma conta para outra para conseguir honrar todos os compromissos que ele tem. Então, para esse painel, é interessante o quê? Você identificar os pontos de falha possíveis do processo. Pontos de falha aqui pode ser, por exemplo, não ver que tem um pagamento para fazer hoje, ou não ter dinheiro numa conta para fazer todos os pagamentos. E aí criar os mecanismos necessários para que esse erro não ocorra. Como a gente falou, criar uma lista de próximos pagamentos ou mostrar o montante a ser pago nos próximos dias, seja um indicador ou seja gráficos por dia, por exemplo. Com isso, você garante que não tem nenhum imprevisto no meio do dia que vai impedir que o processo ocorra de forma tranquila. E um terceiro tópico, sobre esse assunto, que é um grande problema que a gente vê muitas empresas enfrentando por aí, é o recebimento da nota fiscal. Então não adianta o meu sistema falar que eu tenho que pagar um prestador X hoje e quando eu olho eu não recebi a nota fiscal daquele cara. Eu não posso efetuar o pagamento antes de receber o documento fiscal. Muitas vezes a política da empresa não permite que eu faça isso. E mesmo que você pague de forma antecipada, você vai ter que receber aquela nota fiscal em algum momento. Você não pode se isentar disso. E é aí que acaba acontecendo aquele processo chato de ficar mandando e-mail, ver se o fornecedor mandou. E o grande problema, na verdade, é que esse processo na sua empresa não está padronizado. Tem fornecedor que você recebe a nota fiscal por e-mail, tem o outro que manda por WhatsApp, tem o outro que só emite no site do governo e coloca o e-mail de outra pessoa ali e recebe a nota fiscal. E aí, ao invés de chegar no dia e o time financeiro só ter que subir pagamentos, ele tem que ficar caçando notas fiscais por aí, verificar se alguém não emitiu e ficar cobrando de alguma forma até o recebimento. E isso atrasa às vezes até o pagamento de outros prestadores de serviço, Então ao invés de subir o pagamento no início do dia, eu vou ter que acabar subindo lá só para o final do dia porque um fornecedor demorou para me enviar a nota fiscal. E a grande dica que a gente dá nesse caso é padronize o processo de recebimento. E uma forma que as pessoas fazem isso muito bem é através de formulários específicos para o recebimento de nota. Falando do gestor especificamente, uma coisa muito legal que você consegue fazer é mandar um formulário pré-preenchido para certos fornecedores. Ou seja, eu posso estabelecer um processo onde eu tenho, por exemplo, um formulário público que eu deixo disponível para os meus fornecedores, eu envio para eles, deixo isso disponível no meu site, enfim. A forma como você vai disponibilizar isso fica da forma que você achar melhor, mas através daquele formulário o fornecedor manda a nota fiscal e outros dados relevantes. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele mandar o CNPJ, dados bancários, o valor e a nota fiscal. Isso já elimina boa parte da minha dor de cabeça porque eu estou centralizando o meu recebimento de nota em apenas um lugar. Então não tenho que sair catando no e-mail, não tenho que sair catando no WhatsApp. Eu olho uma tabela de envios daquele formulário e eu vejo quem mandou, quem não mandou. E aí como que eu posso ligar isso com aquela dica lá do começo de ter um sistema que faz isso de forma centralizada e automática? Dentro do gestor, por exemplo, você pode criar uma automação onde na hora que eu criar essa conta a pagar para um fornecedor de um pagamento recorrente,
eu já posso enviar um formulário pré-preenchido para ele. Ou seja, já vai com os dados dele para ele não ter que ficar colocando dados que eu já tenho, né? Não tem por que ele ficar preenchendo o CNPJ toda vez, o valor toda vez, uma descrição, um endereço, alguma coisa nesse sentido. Ele só tem que conferir as informações e se tiver tudo certo, ele anexa a nota fiscal e manda para você. Então eu diminuo o atrito que eu tenho com o prestador de serviço de fazer o preenchimento e o envio das informações. Uma coisa muito legal que esse processo acaba resolvendo de forma meio tangencial, meio acidental na verdade, é que muitas vezes uma alteração de contrato não chegou no financeiro antes do envio, né, do pedido de pagamento. O que isso quer dizer? Às vezes eu tenho um fornecedor que eu tenho que pagar de forma recorrente para ele uns 10 mil reais por mês. E aí é feita uma renegociação com outro time e é definido que agora o novo valor do contrato é de 12 mil, só que isso não chegou no financeiro ainda, o fornecedor manda a nota com 12 mil e o que acaba acontecendo é que o financeiro não vai pagar porque ele vai estranhar aquele valor. Só que se de forma automática o fornecedor recebeu ali um formulário pré-preenchido com o valor de 10, ele pode proativamente avisar o financeiro, avisar o time lá e falar, pô, teve uma renegociação de contrato, na verdade não é esse valor. Vamos resolver isso antes para que eu consiga ser pago na data devida. Então perceba que todas essas correções, todas essas ferramentas do processo, elas servem para que todas as partes consigam identificar falhas, consigam identificar possíveis erros antes do dia do pagamento, que é a coisa mais importante que você tem dentro desse processo. E agora uma dica bônus, porque não tem necessariamente a ver com o pagamento especificamente, mas faz parte do processo e a gente vê que muita gente acaba batendo cabeça com isso, gerando muito trabalho, que é a elaboração de contratos e distratos para esses fornecedores e prestadores de serviço. Então uma coisa que acontece muito é o time financeiro ficar abarrotado de demandas porque ele tem 10, 20 contratos para fazer naquela semana. E mesmo que o modelo do contrato esteja pré-definido, então tudo que a pessoa tem que fazer é pegar as informações do fornecedor, colocar lá no contrato em certo lugar, mudar o valor, mudar o objeto do contrato, mudar a data de início. Tudo isso demora quando é feito na mão. E pior, pode ter erro humano no meio desse processo, por ser uma coisa manual e por ser um alto volume de demandas que tem que ser feito naquela semana. E a gente percebe que tem times financeiros que gastam horas e horas por semana elaborando contrato, elaborando distrato, imprimindo, assinando, escaneia, manda para o fornecedor tem que imprimir, assinar. É uma super dor de cabeça. E por que a gente está falando disso aqui agora? Porque geralmente esse é um passo que tem que ser feito antes do pagamento e que acaba atrapalhando o pagamento desse fornecedor também. E como sempre, a nossa dica é automatize esses processos. Vamos dar um exemplo aqui de um fluxo que é super comum a gente ver o pessoal fazendo dentro do gestor. Então primeiro eu posso, através de um CNPJ, apertar um botão e fazer uma consulta no governo e pegar os dados desse fornecedor, como por exemplo a razão social, o endereço e outras informações relevantes. Salvando essas informações dentro do gestor, eu posso integrar isso com o Google Docs, pegar modelos de contrato lá dentro e automaticamente fazer o preenchimento desse contrato, substituindo as variáveis com as informações corretas para o início do contrato. Então se eu tiver dentro de uma solicitação do gestor a data de início, o objeto do contrato e tudo mais, tudo isso é substituído de forma automática. Então em apenas alguns segundos eu já tenho o contrato elaborado e eu não tenho erro humano. Óbvio que a gente vai dar uma dica, sempre dê uma olhada no contrato antes de enviar, independente dele ser feito com automações ou não, porque você pode ter erros de processo antes da automação. Então é sempre saudável que você verifique se o que foi gerado está correto ou não. Mas assumindo que está correto, agora eu tenho que enviar esse contrato para assinatura. E infinitamente mais rápido do que fazer isso de forma manual, imprimir o contrato, assinar com uma caneta, reescanear, é utilizar alguma ferramenta de assinatura eletrônica. Então eu posso com um clique enviar esse documento via alguma plataforma de assinatura eletrônica, tanto para o dono da empresa quanto para o fornecedor, para que eles assinem digitalmente. Pode ser por e-mail, pode ser por SMS, vai depender da plataforma que você está usando. E aí um processo que às vezes demora 2, 3 dias para terminar, né, só essa contratação do fornecedor ou o distrato do fornecedor, a gente tem casos aí onde a gente viu que de alguns dias o processo caiu para apenas alguns minutos. E o resumo de tudo isso é que implementando tudo isso que eu falei até agora, eu consigo trabalhar com um volume maior de demandas em menos tempo e com uma margem de erro menor. E eu saio de um time que tem que proativamente prevenir erros, buscar informações,
para um time que precisa apenas olhar a plataforma e todas as informações já estão lá disponíveis para eles. E o legal disso é sempre o quê? Eliminando o trabalho manual, o time consegue fazer coisas mais relevantes para a empresa, tocar projetos, fazer outras coisas mais importantes, além só daquele trabalho manual burocrático que ele tem que fazer todo dia. Então essas são as nossas dicas. A gente sabe que esse é um problema recorrente que as pessoas passam dentro das empresas, os times financeiros sofrem muito com esse tipo de problema. A Gestor tem um monte de ferramentas que conseguem ajudar com cada uma dessas etapas, e se você gostou de alguma coisa que a gente mostrou aqui, entre em contato com o nosso time com o link que a gente vai deixar aqui na descrição e a gente vai conseguir te ajudar.